Pessoal, mesmo quando a gente vai fazer um programa, sem fazer antes uma etapa de análise, uma etapa de projeto, quando a gente simplesmente senta para escrever um programa, é possível antes se escrever o algoritmo e, a partir do algoritmo, a gente fazer o código. Então, uma pergunta que fica é: o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos finitos, uma sequência de ações finitas que você faz para alcançar um determinado objetivo, para alcançar o resultado que você quer atingir, certo? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo de como escrever um algoritmo da sequência de Fibonacci. Mas antes, deixa eu comentar uma coisinha para vocês. Um algoritmo, uma outra utilidade do algoritmo é a seguinte: quando alguém escreve um algoritmo e lhe passa o algoritmo, você consegue escrever o código na sua linguagem de programação, seja Python, seja Java, seja linguagem C, não importa, mas a partir do algoritmo que a pessoa lhe passa, você faz o código. Então, o algoritmo visto sob esse ponto de vista, ele se parece muito com uma receita de um cozinheiro. Um cozinheiro ele passa uma receita que tem uma sequência de passos que você cumpre para atingir o objetivo, que é fazer aquela comida, aquela sobremesa que está descrita na receita. Sob esse ponto de vista, até a gente pode imaginar assim, olha, uma receita, ela tem os ingredientes, e aí você pode fazer uma certa analogia com os dados do seu programa, e uma sequência de passos que você usa aqueles ingredientes para alcançar o objetivo. Aí seria as ações, os procedimentos que você vai fazer. Vamos tentar resolver um exemplo que é a sequência de Fibonacci através de um algoritmo. Bom, o Fibonacci era um matemático da Idade Média que deu uma série de contribuições matemáticas para a época, e uma das mais conhecidas é a famosa sequência de Fibonacci, porque essa sequência que ele propôs, inventou, descobriu, ela aparece na natureza em diversas situações. Essa sequência ela tem a seguinte forma: ela começa do número 0, depois ela vem o 1, e depois o próximo número é a soma dos dois anteriores. 0 mais 1 é 1. Depois o próximo número é a soma dos anteriores. 1 mais 1, 2. Depois 3, 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim por diante, né? É uma sequência infinita na qual o número é formado pela soma dos dois anteriores, certo? Então, se a gente tivesse como uma tarefa descrever um algoritmo para resolver o problema da sequência de Fibonacci, como é que a gente poderia pensar, como é que a gente poderia alcançar esse objetivo? Então, pessoal, eu fiz o seguinte: eu representei aqui em retângulos o que seriam variáveis do nosso programa. Então, observem que a gente tem 3 variáveis: parcela 1, parcela 2 e soma. Eu sempre faço uma observação para vocês, que o nome das variáveis já ajuda muito para a pessoa entender o código. Agora é a mesma coisa, tá? O nome aqui das variáveis vai ajudar muito para a gente entender o algoritmo. Observe o seguinte: parcela 1 começa com 0, parcela 2 começa com 1, e aí ele imprime na tela esses valores. Ele imprime 0 e 1. Ele imprime parcela 1 e imprime parcela 2. Aí agora ele faz o seguinte: soma é igual a parcela 1 mais parcela 2. Então, soma é 0 mais 1, dá 1. Aí ele imprime o valor de soma. E agora ele fica num laço de repetição, que observa o que ele faz. Ele pega o valor de parcela 2 e joga no parcela 1. Ele não precisa mais do valor do parcela 1. Ele pega aqui, o que está aqui, ó, é 1, e joga aqui, ó, vira 1. O valor que está em soma, ele joga em parcela 2. Por acaso já é 1, então está aqui o 1. E o novo valor de soma passa a ser parcela 1 mais parcela 2 igual a 2. E ele imprime o valor dessa soma. Imprime aqui 2. Aí ele continua fazendo o procedimento. Olha só, o valor que está na parcela 2, ele joga em parcela 1, e o valor de soma, ele joga em parcela 2. Então, agora, joga aqui. E faz soma é igual a parcela 1 mais parcela 2, então soma é igual a 3, e imprime o valor de soma. E, de novo, vou fazer mais umas vezes só para a gente fixar a ideia. O valor que está em parcela 2, ele joga em parcela 1, então joga aqui 2. O valor de soma, ele joga em parcela 2, joga aqui 3, e faz soma igual a parcela 1 mais parcela 2, vai dar 5, e imprime o valor de soma. Vamos fazer mais uma vez para terminar? Então, ele pega o valor de parcela 2, joga em parcela 1,
faz o valor de soma, ele joga em cima de parcela 2, e soma é igual a parcela 1 mais parcela 2, e imprime o valor de soma. Agora a gente tem que escrever um algoritmo que vai descrever essa sequência de passos. Tá? E observe que a sequência de Fibonacci ela nunca terminaria, né? Sempre um número é resultado da soma dos dois anteriores. Mas vamos fazer um algoritmo que ele termine, ele tem um ponto que, assim, passou de um determinado valor, ele para. Vamos fazer o seguinte, vamos assumir que uma pessoa vai ler do teclado esse valor de parada. Então, vou chamar assim, ler valor parada. Aí, parcela 1 recebe 0, lembra que começou assim? Parcela 2 recebe 1, imprimir é alguma função que vai mostrar na tela, tá? Então, imprimir parcela 1 e imprimir parcela 2. Então, o que ele vai imprimir? 0 e 1. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar num laço de repetição que a gente vai repetir várias vezes, enquanto o valor de soma não ultrapassar esse valor que a gente leu aqui, o chamado valor parada, essa variável. Então, olha só, enquanto soma for menor que valor parada, faça um detalhe, é que soma, pelo algoritmo, ainda não tem nenhum valor aqui, a gente ainda não atribuiu nenhum valor para soma. Então, só para ele entrar aqui nesse laço de repetição, vamos fazer o seguinte, vamos botar um valor inicial para soma. Soma igual a 0. Aí ele pergunta assim, soma é menor que o valor parada? É, né? Então, enquanto isso for verdade, ele vai fazer o seguinte, eu vou botar assim, abre chave para dizer que é um bloco de comandos que ele vai fazer. Ele vai fazer soma é igual a parcela 1 mais parcela 2, e agora ele vai imprimir o valor de soma. E olha só, aí ele vai fazer o seguinte, então, ele fez a soma igual ao valor da parcela 1 mais parcela 2, imprimiu o valor de soma, mas agora ele tem que fazer aquilo que eu conversei com vocês, ele tem que jogar o valor de parcela 2 no parcela 1 e o valor de soma no parcela 2. Então, vamos lá. Então, o parcela 1 vai receber o valor de parcela 2, né? Parcela 1 recebe parcela 2. E parcela 2 recebe o valor de soma. Certo? Então, parcela 2 recebe o valor de soma. E é isso que ele vai fazer. Vai fazer enquanto o valor de soma for menor que o valor de parada, ele vai repetir isso aqui. Quando ele terminar isso aqui, ele terminou o programa. Eu até vou botar assim, imprimir, fim do programa. Será que este algoritmo que a gente escreveu, ele está correto? Será que a gente poderia codificar isso aqui em Python, por exemplo? Vamos tentar? Vou botar aqui um arquivo novo, vou criar um arquivo novo. Vou colar o algoritmo aqui dentro. Obviamente, isso aqui não é Python, né? Um algoritmo, ele está escrito numa linguagem de alto nível. Tem gente que chama isso aqui de português estruturado, tá? Porque é uma linguagem que não é nenhuma linguagem de programação. A gente pode pegar este algoritmo e implementar em Java, em C, em Python. Então, vamos tentar implementar em Python. Em vez de ler valor parada, a gente vai chamar um método do Python que lê do teclado. Então, a gente faz assim, ó, input. Input é um dos métodos que a gente pode usar para ler um valor do teclado. Só que a gente tem que ler e atribuir para essa variável chamada valor parada. Então, vamos lá, valor parada recebe input. Então, isso aqui seria equivalente a ler o valor da parada. Existe um detalhe que é o seguinte, a gente tem que transformar esse valor que ele leu num valor numérico. Então, a gente tem que botar assim, int de input. A gente lê do teclado e transforma num número inteiro, certo? Isso aqui já está igual a Python, parcela 1 igual a 0, parcela 2 igual a 0. Agora, este imprimir parcela 1, o que seria equivalente em Python? Seria equivalente a um print, né? Um print parcela 1. A gente pode já botar assim, ó, print parcela 1, vírgula parcela 2, né? Que a gente vai imprimir os dois valores, certo? Soma igual a 0, isso aqui está igualzinho ao Python. A gente dá um valor inicial para o soma só para ele entrar no laço de repetição. Enquanto, obviamente, não existe em Python, mas a gente tem em Python o while. Então, enquanto soma for menor que o valor de parada, aí em Python a gente coloca 2 pontos, vocês lembram da sintaxe? Aí o bloco de comandos aqui,
ele é determinado pela indentação que a gente coloca aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, seria a indentação. Então, o que ele faz? Vamos ver se está correspondendo à linguagem Python. Enquanto soma for menor que valor parada, ele faz soma igual a parcela 1 mais parcela 2, isso está igual a Python, e ele tem que imprimir soma. Então, print soma. Certo? Parcela 1 igual a parcela 2 é igual a soma, e depois print fim do programa. Será que isso aqui funciona? Por exemplo, se eu digitar 8, ele vai fazer a sequência até 8. Vamos ver. Então, ele imprimiu 0, 1, depois a soma de 0 mais 1, 1, certo? Depois a soma de 1 mais 1 igual a 2, depois a soma de 2 mais 3, 5, depois a soma de 3 mais 5, 8, e terminou o programa. Então, está correto. Vocês veem que se alguém me passasse esse algoritmo já pronto e falasse codifique isso em Python, eu pegaria o algoritmo e implementaria a minha versão em Python. Se passasse o algoritmo e falasse codifique ele na linguagem C, eu faria a mesma coisa. Então, o algoritmo é uma descrição de alto nível, que ela está independente da linguagem de programação, da sequência de passos que a gente executa para chegar a alcançar o resultado que a gente almeja, que a gente busca.